Senhor Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, uma palavra prévia para lhe agradecer a sua honrosa presença e para lhe dizer que Portugal foi, é e será sempre fiel à Europa e aos seus ideais de democracia e liberdade, mas também de justiça e solidariedade social. Fiel a uma Europa feita de convergência de culturas e civilizações, acolhedora, inclusiva, nunca egoísta, intolerante ou xenófoba. E ouvindo Vossa Excelência, Sr. Presidente, não posso deixar de concordar com os dois apelos que aqui deixou. Um apelo de aproximação da Europa aos europeus, que são a razão última de ser da realidade construída cotidianamente, e, por outro lado, o apelo ao crescimento europeu. O apelo a um investimento que permita o crescimento generalizado nas sociedades europeias. Porque só esse crescimento e só a correspondente justiça social permitirão tornar mais difícil a proliferação de populismos, de xenofobias, de intolerâncias, de muros internos e externos que ameaçam questionar ideais fundamentais da Europa. Minhas senhoras e meus senhores, 25 anos de vida são coisa pouca quando se pensa no comum dos seres humanos. E ainda assim, quantos não há a fazerem história em tempo ainda mais breve. Mas são um marco assinalável numa jovem democracia, nascida de uma revolução, nas vésperas do termo do mundo bipolar que dominara longas décadas. Por outras palavras, é justo que se celebre este quarto século e que se sublinhe o que o Conselho Económico e Social significou na valorização dos parceiros sociais, em sentido mais amplo, na promoção da concertação social, na dignificação da democracia participativa e do Estado social. Porque foi esse Estado, um Estado social de direito democrático, aquele que os constituintes, como eu próprio, quiseram que fosse adotado para a sociedade portuguesa. Bem-ajam todas e todos que contribuíram para o arranque e a progressiva consolidação de uma instituição que se sonhou maior na nossa arquitetura político-social. E por aqui me poderia quedar, impressivo que é o momento e a relevância da data assinalada. Mas não, entendo de ver mais longe as reflexões acerca do momento que hoje aqui nos reúne. Primeira reflexão que se impõe, para saudar os parceiros sociais. Todos eles, os que integram a Comissão Permanente de Concertação Social, os que pertencem ao plenário do Conselho e ainda os muitos mais que ambicionam um dia juntar-se aos atuais membros do órgão. Todos eles são essenciais à vitalidade da nossa democracia, à sua vertente participativa, mas sobretudo à expressão da sociedade civil e à força do Estado social. Numa sociedade tantas vezes pouco associativa, até pelo peso do regime ditatorial vigente até 74, em que as crises reforçaram lutas pela sobrevivência com poucos recursos financeiros e materiais, é notável aquilo que os parceiros económicos, sociais e culturais conseguem realizar persistentemente, tenazmente, todos os dias. A eles se deve, em larguíssima medida, uma rede comunitária que permitiu enfrentar momentos mais sofridos na vida recente de milhões de portugueses. Segunda reflexão é devida. Para acentuar o significado deste órgão,
como centro de reflexão e de ponderação essenciais à própria congregação de perspectivas, sem a qual a coesão social fica mais fraca. Muitas vezes essa conjugação resulta informalmente do realismo dos parceiros, que contêm reivindicações, moderam formas de luta, criam um clima de paz social. Por exemplo, nos últimos 10 meses, é inegável que se viveu um tempo singular de paz social. Dirão uns, com o preço de opções políticas, económicas e sociais de reversão de orientações anteriores, a seu ver as únicas capazes de fazer sair da crise. Sem dúvida, no entanto, sem conflitos sociais generalizados ou muito intensos no setor público como no setor privado. A conjugação de perspectivas não pode nem deve, porém, resumir-se a uma mera acalmia informal, fruto da consonância entre alguns parceiros e o governo. Pode e deve permitir acordos amplos de médio e longo prazo, além de assegurar a audição premente e consequente acerca das principais medidas políticas e legislativas. E neste plano formal não há parceiros de primeira e parceiros de segunda. Uns que chegam ao executivo mais depressa e outros que não chegam ou chegam mais tarde. Claro que é mais fácil de dizer do que fazer a superação desse tropismo quase irresistível para partidos e governações. Porque sempre haverá partidos e governações mais próximas de certos parceiros e partidos e governações mais próximas de outros parceiros. No plano dos princípios, importa, porém, tudo promover para que não haja eleitos e ostracizados na plural expressão da sociedade civil. Terceira reflexão que cumpre enunciar. O Conselho Económico e Social desempenha uma relevante missão ao pronunciar-se acerca das opções fundamentais em matéria económica, financeira e social. Para tanto, deve ser ouvido atempadamente, para que a pronúncia não seja um proforma institucional. Devem ainda ser analisadas pelos decisores políticos, designadamente Parlamento e Governo, os seus juízos, para que não fique no espírito de muitos portugueses a ideia de uma limitada importância atribuída ao órgão cimeiro de representação orgânica da sociedade civil. Ideia essa agravada se os partidos se revelarem incapazes de concordar de modo alargado, ao menos quanto à própria presidência do órgão. Mas, acima de tudo, o que deve avultar é a necessidade de as opções que lhes são submetidas corresponderem, ou pelo menos terem implícitas, visões de médio e longo prazo. Todos sabemos como a imprevisibilidade conjuntural tornou recordações de outros tempos os planos de 5 e 10 anos. Mas entre a crença em planos a 10 anos e programas sem horizontes minimamente estáveis, há todo um mundo de possibilidades que pelo menos podem arrimar-se à duração de legislaturas parlamentares. Certamente visões móveis, na acessão de ajustáveis no tempo, mas, de todo o modo, apontando para objetivos de princípio, mesmo se qualitativos, que possam constituir referências coletivas e proporcionar o parecer mais enriquecedor deste Conselho. Quarta reflexão, não menos atual. O desejável seria que a conjugação de perspectivas estruturais potenciasse a concertação social, conduzindo nestes anos de lenta, complexa e desigual saída da crise ao ajustamento de acordos, mesmo minimalistas, de dimensão social. E, naturalmente, vem ao nosso espírito exemplos passados de acordos celebrados com esse desidrato, noutros tempos, diversos dos de hoje. Em 92, e depois de forma menos abrangente, em 2012, num quadro muito rígido, demarcado pelo memorando de entendimento subscrito com o Fundo Monetário Internacional,
a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Fora destes exemplos, revelou-se mais difícil, para não dizer quase impossível, atingir acordos sociais, mesmo se limitados. Serão hoje possíveis, ao menos, alguns acordos parcelares? É óbvio que há domínios nos quais é patente a manifesta diversidade de posições ao longo do último ano. Mas quererá tal diversidade dizer que não é possível a celebração de acordos de concertação social, mesmo se circunscritos? E essa concertação social manterá razão de ser e papel positivo na construção do nosso futuro? Eu ouso pensar que sim. Que o Estado Social, que o crescimento, que o emprego, que a competitividade externa, que a justiça social, que a correção das desigualdades só ganham com a concertação social. Até porque o biombo dos memorandos europeus, tal como o conhecemos, é de outro tempo, de outra Europa. Tal como a noção de resgate, que de quando em vez reaparece patologicamente, fora de tempo e de espaço, sem lógica e sem viabilidade. Até porque já o disse e reafirmo, 2016 e 2017 não são iguais a 2011. E ainda porque os anos 90 em Portugal, como na Europa e no mundo, esses são por maioria de razão irrepetíveis. Ora, eu acredito em entendimentos ao menos parcelares na saúde, na educação, em alguns domínios laborais, na reforma do Estado, quem sabe se mais longínquamente, mas esse é o tema que os vai ocupar hoje, na segurança social. Tudo dependerá de os parceiros sociais, tal como os partidos políticos, optarem por estratégias de curto ou de médio e longo prazo. Se preferirem pautar a sua conduta pelo conjunturalismo, vários deles esperando todos os 2 meses eleições que não chegam, dificilmente olharão para o médio e para o longo prazo. Se optarem por uma ótica de médio e longo prazo, terão boas razões para levarem mais longe acordos sociais. Até porque não há posições relativas eternas. Quem ontem se sentia mais confortável, sente-se hoje com menos espaço de manobra. E o mesmo poderá sempre acontecer no futuro. É essa a sina das democracias. Para Portugal, o ideal seria e será que parceiros económicos e sociais, tal como partidos políticos, não desperdiciem as suas energias numa estrita perspectiva de curto prazo e olhem para o futuro a prazo mais longo. É esse o meu apelo neste dia festivo, no Conselho Económico e Social, em boa hora criado, para dar expressão a uma nova realidade num novo tempo comunitário. Pensemos todos um pouco menos no dia da manhã ou de depois da manhã. Pensemos todos um pouco mais no Portugal. Já não digo de 2020, 2030, 2040 ou 2050. Mas pelo menos de 2019, 2023, 2027, 2031, para nos atermos ao ritmo quadrienal das legislaturas, que é um bom ritmo em termos de estabilidade política. Ainda que tendo o realismo de saber que, no entretanto, mundo, Europa e Portugal nos suscitarão questões novas e exigirão correções de rumo. Mas a mera predisposição para preferir o estrutural ao conjuntural é criadora de esperança. Continuar a construir o futuro à medida do dia a dia é perder demais para o Portugal que fomos e, sobretudo, para o Portugal que queremos ser. Muito obrigado.